de Gênesis não é, nós vamos ver hoje as provas de que o livro de Gênesis não é um livro literal. Nós não podemos interpretar ele de forma literal, mas temos que estudarmos as figuras de linguagem, porque o livro de Gênesis ele possui uma estrutura literária que é poética, ela tem métrica, paralelismo, jogos de palavras. Então, o relato da criação é um texto poético, repleto de quê? De métrica, paralelismo, jogo de palavras, figura de linguagem, quiasma. Então, não tem como você, estudando o livro de Gênesis, de alguma forma, achar que ele é um livro que é literal, que está sendo escrito de forma literalmente. Não tem como, porque o próprio livro possui evidências internas que nós vamos ver que são provas irrefutáveis de que o livro não é literal, ele é figurado. Então, quando você vê essas figuras de linguagem, que Deus vem, bota a mão no barro, faz o bonequinho, Deus caminha no Jardim do Éden, conversa com Adão, com Eva, tudo isso são figuras de linguagem que falam que Deus tinha uma certa comunhão. Porque nós vamos ver que o próprio Deus diz que ele não pode ser visto. Quando você olha para Deus, Deus ele é maior que todo esse universo. Agora tu imagina Deus, que é maior que todo esse universo, vindo conversar com um grãozinho de areia, que é o homem. O homem explodiria. Por isso que quando Moisés disse, Deus, eu queria te ver, Deus disse, não pode me ver. Porque se Deus se manifestar nessa terra, da forma que ele é, a terra explode. E Deus é tão grande que todo esse universo está dentro de Deus, para você ver a dimensão da grandeza de Deus. Então não tem como Deus se tornar um homem. Deus é uma energia tão forte, ele é um poder tão forte, que se ele se manifestar na terra, a terra explode. Não só o ser humano, a terra explode. Não tem condições de suportar o poder de Deus, porque Deus é maior que todo esse universo. Então Deus sempre falou com o homem através de figura de linguagem, para que o homem viesse compreender, tentar entender quem é Deus. Da mesma forma como você vai contar para o seu filho, olha, seu filho, ô mãe, como é que eu nasci? O que você faz? Você pega a figura de linguagem, você usa a cegonha, né? Que a cegonha foi lá, trouxe o bebê, tal. Você faz uma figura, por quê? Porque a criança não tem condições de entender a realidade. Assim Deus é com nós não temos condições de entender a realidade de Deus. Então Deus faz como você faz com uma criança. Faz figura de linguagem para levar você a entender quem é Deus. E quando uma pessoa disser assim, ó, eu compreendi Deus, quando você alcançar a compreensão de Deus, ele deixa de ser Deus. Você entendeu? Nós nunca vamos compreender Deus como ele é na essência. Por quê? O dia que eu tenho que compreender Deus, ele deixa de ser Deus. Essa é a grande grandeza de Deus. Deus ele é incompreensível. Por isso que Isaías diz que o meu caminho não é o caminho do Senhor. E nem os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor. Quando você pensa que Deus vai fazer assim, ele faz assado. Quando você pensa que Deus vai fazer assado, ele faz assim. Por isso que Deus ele é incompreensível. O que cabe a nós é entender que ele é um ser supremo, ele é um poder imensurável, incompreensivelmente humano. Tá? A narrativa de Gênesis ela contém simbolismo numérico significativo. O número 7 é bem atestado na literatura do Oriente Médio Antigo, como conotando completude e perfeição, bem como todos os seus números múltiplos são notórios. O número de dias é o número de frases de aprovação divina, são 7. O primeiro versículo contém 7 palavras. Tá? O segundo versículo, 14 palavras. A passagem final, 35 palavras. As 3 atestações de Yom Hashanah são cada um parte de um agrupamento de 7 palavras. Ou seja, todos são múltiplos de 7. E isso chama-se a métrica. Porque cada letra, você que está fazendo o hebraico, sabe, cada letra tem um número. Então, quando nós vemos as palavras, nós encontramos aqui ó, as 460 palavras da narrativa completa. De Gênesis 1, de 1 até capítulo 2, verso 3.
Por quê? Porque a narrativa de Gênesis criacionista, ela não termina no capítulo 1. Foi uma divisão errada dos capítulos. O final do capítulo 1 está lá no capítulo 2, verso 3. Todos são múltiplos de 7. 7 vezes 67. Tal como a contagem das 3 divisões da narrativa como se segue. O prólogo, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, tem 21 palavras, que significa 7 vezes 3. Isso é métrica. Tá? Isso está dentro de um compêndio que é poético, não pode ser literal. Nós temos 6 dias, o capítulo 1, do 3 ao 31, 413 palavras, 7 vezes 59, que fala da obra da criação. Nós temos o Shabat, que é do capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, 35 palavras, 7 vezes 5. Isso aqui não é coincidência, isso é métrica. Ou seja, métrica significa o quê? Um meio de você fazer uma narrativa poética. Essa é uma prova irrefutável que Gênesis não é literal. Tá? Se contarmos as 7 vezes 67, as palavras, ou os 7 dias das semanas, as 7 frases do Eterno, bem como a bênção especial do Eterno ao 7º dia, temos um total de 70 instâncias de 7. Ou seja, 70 vezes 7. Essa é a maior prova que o livro não é literal. O número 70, ele é comumente utilizado para se referir a toda a humanidade. O número 70, ele representa as 70 nações, ou pode ser um número intensificador do 7, tá? Que é o número da perfeição. Por que todos esses números, essa métrica de 7, na narrativa criacionista? 7, no judaísmo, é o número que significa uma perfeição, é o número da perfeição. Então, o que o escritor quis passar através desse poema narrativo? Que toda a criação de Deus é perfeita. Que não existe falha no criacionismo. Deus fez tudo perfeito. E ele sabia que os seus leitores entenderiam que essas sequências de 7 levariam a ter essa compreensão. De que o livro era figurado, que o livro era poético e que ele tinha métrica. Tá? Ou seja, há um simbolismo aqui apresentado de que o mundo foi criado em absoluta e total perfeição, contendo todos os recursos dos quais a humanidade precisa para exercer sua missão. Ou seja, o ser humano foi colocado na Terra e a Terra dá todas as condições para a sobrevivência do homem. Se existe fome, se existe tragédias, se existe falta de condições de sobrevivência humana, não é culpa de Deus, porque a criação de Deus é perfeita e Deus deu ao homem. Se existe indiferenças, se existe fome, se existe falta para algum ser humano na Terra, a culpa é do próprio ser humano, porque a Terra, ela é perfeita, ela dá condições de vida a todo ser humano. E é isso que essa métrica quer passar para nós quando nós estudamos a criação. Você vê como tudo está dentro de um poema, tá? Depois vocês vão ver outra coisa. A estrutura literária 2. Um dos elementos que precisa ser compreendido é que o capítulo 1 de Gênesis não é narrado de forma cronológica, mas sim uma estrutura poética de repetição de temas. Observe, paralelismo poético na narrativa criacionista. Agora, olha o paralelismo poético na narrativa. Primeiro dia, criação da luz. Segundo dia, criação do céu e das águas. Da onde procede quem? Os animais marinhos e os voadores. Terceiro dia, criação da terra seca. De onde procede o quê? Os animais terrestres e o homem. Agora olha o paralelismo. No quarto dia, criação dos luminares. De onde procede a luz. Quinto dia, criação dos animais marinhos e voadores, que vieram das águas. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do homem, que vieram da terra. Isso aqui é um paralelismo, que também está dentro de uma forma, de uma narrativa poética. Isso aqui é uma prova de que isso aqui é um poema narrativo da criação. Por isso, criação da luz, quarto dia, criação do luminário. Criação do céu e da água, quinto dia, criação dos animais marinhos e voadores. Criação dos animais terrestres e do homem no sexto dia.
Entenderam? Vamos para frente. Em outras palavras, o objetivo é ensinar que o Eterno criou todos os ambientes, assim como tudo aquilo que procede desses ambientes. A inversão da luz, nós vamos ver mais na frente, que ali a luz e o sol e os astros estão invertidos, de propósito para combater a idolatria, que nós vamos ver mais na frente. Agora olha aqui como que as pessoas viam a cosmovisão dos leitores da época que liam esses livros, o povo de Israel que saiu do Egito. Qual era a cosmovisão que eles viam? Como é que eles viam o céu, como é que eles viam a terra, como é que eles viam o Sheol? Era dessa forma aqui. Eles criam que tinha, querido, isso aqui, mares, terra, e havia um domo aqui, aqui embaixo, aqui o Sheol, que é a sepultura, isso aqui tudo água, e aqui por cima tudo água. É como se a terra estivesse dentro de um, sabe, vocês sabem aqueles bibelô que está cheio de água e vem aquelas coisas boiando? Eles achavam que a terra, ela toda em volta dela era tudo água. E aqui em cima desse domo havia esses asteriscos assim. Isso aqui era as janelas do céu. Porque Deus estava acima disso tudo, fora disso tudo. Aqui em cima tinha águas. Quando chovia, o que eles entenderam? Que havia uma janelinha no céu, que Deus abria a comporta e essa água que estava em cima caía na terra. Por isso que você vai encontrar lá em Malaquias que abre, se você for fiel, nos dízimos, na oferta, eis que eu vos abrirei as portas do céu. Então, as portas do céu aqui não é bênção, é chuva. Porque essa visão que eles tinham, eles olhavam para cima e eles achavam que em cima no céu tinha umas portas que Deus abria, e quando abria essas comportas, chovia. Por que eles achavam que tinha água por baixo aqui? Porque quando eles furavam a terra, eles achavam água. Então eles achavam que aqui embaixo também tinha água. Então que tudo isso aqui era envolto de água. E tinha um domo, certo? Então hoje é o que a terra plana entende, né? Acha que, só que isso não existe terra plana, mas é o modelo que eles viam. Por quê? Eles entendiam segundo o que eles viam. E eles achavam que o sol, que a lua, que as estrelas rolavam em cima abaixo desse domo. Entendeu? Por isso que eles foram inclinados a adorar os astros. Por quê? Porque os astros influenciavam nas estações do ano, nas plantações. Por isso que eles acreditavam, os politeístas, né, que os deuses faziam sexo e chovia. Outros achavam por causa dessa visão aqui. Então, essa era a visão. Então, eles criam que aqui tinha o Sheol, que é a sepultura, como está lá na foto. Deus estava acima de tudo isso aqui. Essa era a visão que eles tinham. Então, quando você lê o livro de Gênesis, você tem que ler com essa visão aqui. Se você lesse Malaquias com essa visão aqui, você já ia saber que janelas do céu... Muitas vezes a gente hoje ora, né? Figuradamente, Senhor, abre as janelas do céu, me abençoa, como figura de linguagem. Na época era literal, eles achavam que realmente tinha janela nos céus. Por isso, você pegar Malaquias e dizer que abrir as portas do céu e vir sobre vocês tamanha abastança, você achar que isso é bênção, isso aqui é a maior mentira, é a maior falta de hermenêutica, de exegese do texto. Ali Deus está falando que ele abria a porta do céu para que chovesse nas plantações, certo? E que ele ia repreender os gafanhotos para não comer a plantação. Só isso. Inserir, dizer que isso aqui é um demônio, que as bênçãos de Deus, que Deus abre a janela do céu e vai abençoar você, isso não existe. Isso não existe no texto. Isso é inserção de texto. Isso é você manipular o texto, mudar o texto para ter um pretexto, para defender seus próprios interesses mentirosos, enganadores e até mesmo profissionais da fé. Então, quando você orar que abrir a janela do céu, você sabe que abrir a janela do céu era chuva. Gafanhoto era gafanhoto mesmo.
Tinha o cortador, o migrador, o destruidor. São 4 devoradores que tinham. Deus disse, olha, se vocês forem fiéis de trazer o dízimo das colheitas, eu vou dar a chuva na estação própria, a janela do céu aqui. Vou repreender o devorador para que vocês tenham uma boa colheita. Essa é a visão, a cosmovisão que eles tinham. Eles achavam que a Terra estava num globo todo ao redor de água. Tá? Tudo aqui era água. Aí tinha aqui a Terra, tinha o Sheol. Tá? Aqui embaixo tudo água. O que o ser humano viu? O ser humano ele entendia as coisas pelo que ele via. Ele fazia um buraco, de repente fazia um buraco e saía água. Por isso que no dilúvio, eles achavam que Deus abriu essas comportas aqui, e essas águas aqui subiram para cima. Por isso que em Gênesis lá você vai encontrar, nós vamos ver mais na frente, que quando veio o dilúvio, eles queriam que desceu a água da chuva, mas também a água que estava aqui embaixo subiu para cima. Ela estourou para cima. As fontes d'água estouraram para cima e encheram toda a terra. Pastor, e ali não é Deus que falou para eles que sobre se eles não dessem dízimo, a oferta, eles estavam roubando Deus? Eles não. Não? Não. Quem estava roubando ali era os sacerdotes. Aí você tem que fazer a exegese do texto. Por quê? Que não era o povo que roubava. Porque a Bíblia diz que vós, sacerdotes, que Deus viria para punir os sacerdotes, os adúlteros, os roubadores, os idólatras e os que roubavam o direito da viúva e do órfão. Por que não era o povo? Porque o povo não estava mais dizimando no templo. Por que o povo não estava mais dizimando no templo? Quando você lê o capítulo 2, verso 1, verso 2, o profeta profetiza para o povo dizendo que a bênção do templo estava amaldiçoada. Ele diz, vós sacerdotes, porque vocês não propuseram servir a mim e obedecer e guardar a aliança levítica, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então o povo sabia, através da profecia do Malaquias, que a bênção sacerdotal no templo estava amaldiçoada. Ou seja, Deus ali não está preocupando com o dízimo para manter o sacerdote, porque os sacerdotes, Deus estava tão irritado com eles que Deus disse, é melhor que feche esse templo, feche essas portas, porque eu não recebo mais nada de vocês. O povo sabia que a bênção sacerdotal, toda pessoa que levava o dízimo no templo, o sacerdote dava a bênção sacerdotal. A mesma coisa hoje, a pessoa traz o dízimo, se ora pela pessoa. Só que o profeta disse que as bênçãos daqueles sacerdotes estavam amaldiçoadas. Então o povo não estava mais levando dízimo no templo. Só que existia, em Israel, existia 4 tipos de dízimo. Existia o dízimo dos sacerdotes. Existia o dos sacerdotes para o sumo sacerdote. Existia o dízimo das festas. E existia o dízimo dos pobres. Se tem um dízimo que estava sendo tirado, estava sendo desviado, tanto do sacerdote do povo, era o dízimo dos pobres. Porque a bênção de quem ajudasse os pobres, Deus não havia amaldiçoado. Mas Deus havia amaldiçoado a bênção dos sacerdotes. E por que daí ele fala naquela palavra que eles estavam levando o animal que estava cego, coxo, aí Deus fala ali que está tudo bem, para Deus não estava tudo bem. Exatamente, por quê? Porque Deus ainda manda eles a oferecer essas ofertas de sacrifício para os governantes deles, para ver se os governantes iam aceitar. Por quê? Porque eles estavam agradando mais os governantes, que eram os persas, do que o próprio Deus. Porque as pessoas chegavam ao sacerdote com uma oferta roubada, doente, o pior que tinha no rebanho, eles estavam oferecendo para Deus. E os sacerdotes, eles tinham como obrigação repreender o povo. Mas os sacerdotes, como eles recebiam uma parte do sacrifício, era para os sacerdotes.
Então eles estavam, quanto mais o povo dava, é importante, estava enriquecendo os sacerdotes. Os sacerdotes estavam tendo lucro com isso. A mesma coisa quando tu vê Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles pegavam a melhor parte do sacrifício e levavam para o pai. Então, quando o pai tinha filé mignon, tinha coisinha boa, que era para o Senhor, eles estavam tirando do Senhor e dando para o sacerdote ali. O que aconteceu? Enquanto tinha, querido, a filé mignon para o sacerdote ali, ele ficava com vista grossa para o pecado dos filhos. E Deus lançou isso na cara dele. Usando o sacerdote Samuel, dizendo, olha, tu honra mais o teu filho do que a mim. E o que aconteceu? Ofni e Finéias morreram. Então, quando Malaquias é mais uma profecia, mais direcionada aos sacerdotes do que ao próprio povo. O povo tinha culpa? Tinha. Porque muitas pessoas, quando descobriram que a bênção do templo estava amaldiçoada, porque Deus havia amaldiçoado, você pode ler em Malaquias, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. A irmã iria trazer um dízimo para um local onde a bênção estava amaldiçoada? Não, não iria. Então eles não estavam indo mais no templo. Ali, quando diz vós, nação toda me roubais, não estavam roubando os dízimos do templo. Estavam roubando o dízimo dos pobres, da viúva e do necessitado. E os próprios sacerdotes também estavam tirando o direito das viúvas e do sacerdote, e do pobre e da viúva. Então, havia esse tipo de Deus está cobrando isso. Deus está dizendo, não, vocês vão perecer. Vocês, olha, eu não vou mais repreender o devorador, não vou abrir mais as portas do céu, não vou mandar mais chuva. Por quê? Porque vocês estão roubando o direito do órfão da viúva. Vocês estão atraindo maldição para vocês, ó nação toda. Mas ainda hoje. Por isso que hoje, quando você leva um dízimo a uma igreja, e a igreja não separa parte desse dízimo para a ajuda social, ela não merece o seu dízimo. Ela não, por quê? Porque ela cumpre só uma parte, que é a parte interesseira dos sacerdotes. Mas só que, hoje nas igrejas, eles falam muito sobre os dízimos dos sacerdotes, mas do pobre da viúva eles não falam. Aí do pobre da viúva eles querem tirar oferta, eles querem campanha do quilo, mas não são capazes de tirar um dinheiro que é dos dízimos. E é dever, é mandamento. Vamos dar um exemplo, se um dia essa igreja aqui entrar 50 mil que for, eu preciso tirar no mínimo 10% do mês, da arrecadação do mês, para um fundo social para os necessitados da igreja. Então entrou 50, 5 mil vai para o banco. Quando tiver um irmão da igreja necessitado, precisa pagar uma consulta, precisa comprar um óculos, precisa uma cesta básica, precisa isso, você tem dos dízimos para ajudar essas pessoas. E outra, quem dava dízimo não era pobre. Pobre recebia dízimo. Pobre não dava dízimo. Você já viu hoje alguém pregar isso? Pobre recebia dízimo. Não dava dízimo. O pobre necessitado, ele era ajudado pela igreja. Ele não dava dízimo para a igreja. Porque quem dava o dízimo para a igreja era aquele que plantava e colhia. O pobre não tinha nem terra. Como é que ele ia plantar? Então hoje a igreja tem que não cobrar o dízimo do pobre, tem que ajudar o pobre. O dízimo só se cobra hoje como um imposto da igreja daquele que tem condições. E não dá só 10%, dá o que Deus colocar no seu coração. Dá 30%, 40%, 100%. Agora, hoje as pessoas querem usar o dízimo de Malaquias, mas não ensinam a igreja tudo que é para ensinar. Que existia todo esse tipo de dízimo. A porcentagem não quer dizer, o povo de Israel chegava a ter ano de dar 30% da sua colheita. Eles davam, primeiro ano, dízimo para os sacerdotes, segundo, no segundo ano, eles davam no primeiro ano, dízimo para os sacerdotes e o dízimo da festa, 20%. A cada 3 anos, teria o dízimo dos pobres, era a cada 3 anos. Aí tinha o dízimo dos pobres. Então eles davam, primeiro, no terceiro ano, eles davam 10% para o sacerdote, 10% para as festas e 10% para o pobre. 30%. Então, porcentagem não é. O interessante é a maneira que é redistribuído os dízimos. O dízimo é para manter o sacerdote? Sim. Ajuda a manter o sacerdote? Sim. Mas tem que ter
a ajuda do pobre, que era o principal objetivo da arrecadação dos dízimos. E não só os dízimos. Além dos dízimos para o pobre, tinha a lei de não colher as espigas que caíram, e tinha mais a lei de que você não poderia colher as beiradas das suas plantações, que era também para os pobres. Então o pobre não dizima, o pobre se alimenta do dízimo. O pobre é auxiliado pelo dízimo. A igreja tem que tirar uma parte do dízimo para fazer um fundo social para ajudar os pobres da igreja. E não ficar com os olhudos em cima do auxílio emergencial de uma viúva, o auxílio emergencial de uma pessoa. Que nem muitos pastores eu vejo. Olha, irmão, você dá auxílio, não esquece de Deus. Que esquece de Deus, vai criar vergonha, vai ajudar o cara. Vai ainda, além de ele receber auxílio, vai lá e dá mais um pouco para ajudar ele. Se a tua igreja tem condições. Não ficar com os olhos em cima. Entenderam? Pobre, no Antigo Testamento, pobre não dava dízimo. Pobre ofertava. Quando sentia no seu coração. Aí tem a viúva pobre. E era monetariamente. Dízimo, pobre recebia. Porque ele não tinha terra para plantar. Ele vivia do quê? Vivia das beiradas que deixavam. Vivia, querido, dos restores, que nem Noemi e Ruth, que foram lá, querida, pegar os espinhos, porque ficou viúva, não tinha mais, não tinha terra, não tinha mais nada, iam viver do quê? Foram colher as espigas. Se não tivesse essa lei, morria de fome. Então elas poderiam ir ao templo e dizer, olha, eu sou viúva, eu sou pobre. Eles pegavam do celeiro que era guardado e davam ali. Elas se beneficiavam do dízimo por ser pobre. Essa é uma verdade que ninguém quer pregar. Porque hoje, se cada um tirar R$5 de um pobre, se cada um hoje na igreja tirar R$5 de um pobre, por isso que a igreja verdadeira é aquela que ensina aquele que tem a ajudar o que não tem. E não você ser um líder zolhudo que quer que todo mundo, aí diz assim, não, todo mundo tem que dar o dízimo. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Se o cara não tem, se o cara mal recebe, agora vou dar um exemplo, o cara recebe, vamos dizer, agora vai receber 250 de auxílio. Aí vem o pastor dizer que o cara vai ter que dar R$25. Se o cara recebeu só R$250 no mês, isso é roubo, irmão. Tem que ir lá e auxiliar ele. Se a igreja tem dinheiro, ó, irmão, tu recebeu 250, nós vamos comprar 20, 30, 40, 50 cesta básica. E vamos ainda dar mais uma cesta básica para você. Quando ele trabalhar, que ele tiver condições, daí ele vem e ajuda a igreja para a igreja ajudar outro. Esse é o princípio. É isso que a Bíblia ensina. E outra, Malaquias não fala de dinheiro. Por isso que eles mudaram e transformaram a palavra celeiro em casa do tesouro. Vocês já não viram na Bíblia? Fazei todos os dias uma casa do tesouro. Sabia que isso é uma tradução tendenciosa, não é casa do tesouro? Não tinha casa do tesouro no templo, era celeiro. Porque ali se armazenava todo o dízimo das colheitas, dos animais, do fruto da vide. Ali se armazenava óleo, ali se armazenava vinho, fruta, tamareira. Por isso que Abacuque diz, ainda que o fruto da figueira não floresça, ainda que o fruto da videira não cresça, ainda que o fruto da oliveira não minta, em ti eu me alegrarei. Não existe dízimo. Então eu quero trazer só sobre dízimo. Esses 4 tipos de dízimo. Você sabia que Jesus nunca dizimou? Você sabia que Pedro, Tiago e João nunca dizimavam? Você sabe por quê? Não. Não. Jesus também dinheiro. Mas por que Jesus nunca dizimou? Porque Jesus não era agricultor e nem agropecuarista. Jesus trabalhava. E na época de Jesus, quem trabalhava não dizimava. Jesus ofertava.
Por que Pedro, Tiago e João não dizimavam? Porque eles eram pescadores. E não se dava dízimo de pesca e de caça. Não existe dízimo de pesca ou de caça. Então eles não dizimavam, eles ofertavam. Entenderam? Um ferreiro, um médico, um copeiro, tudo. A pessoa que tinha um salário na época, que era remunerado, não dava dízimo. Só dava dízimo quem era agropecuarista e agricultor. Por isso que Jesus nunca foi um dizimista. Porque ele trabalhava com seu pai. E nem o seu pai era dizimista. Entendeu? Quando você vê em Mateus 23, você diz assim, ó, que os fariseus, eles estavam se importando com as pequenas coisas, eles davam dízimo do quê? Hortaliça, hortelã, cebolinha, salsinha. Tá. Agora pega esse texto e coloca dinheiro aí. Desde quando que hortaliça, vamos dizer, o endro é R$100, o cominho é R$20, a hortelã é R$50. Aonde? Onde que é isso? Entenderam? Agora, é errado você dizimar? Não. É errado você pegar versículos que não tem nada a ver com dízimo e dizer que é dízimo. Entendeu? Ananias e Safira deram muito mais que dízimo. Deram 50% e disseram que deram 100%. Eles deram muito mais, deram 50% de dízimo. E mesmo assim perderam a sua vida. Por quê? Porque toda oferta, o valor dela não habita no valor em si, na matéria, mas sim na intenção que você dá. E eles deram com uma intenção mentirosa, uma intenção de aparecer, uma intenção maligna. Entenderam? Por isso que eu sempre digo, o valor de toda oferta habita na intenção. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que é César é tudo aquilo que é matéria. O que é de Deus é aquilo que é o teu sentimento, tua maneira de ofertar. Tá bom? Vocês vão aprender muita coisa sobre o dízimo aqui. E outra, o dízimo no Antigo Testamento era pela força da lei, da obrigatoriedade. No Novo Testamento, o dízimo, a oferta, aquilo que tu põe no coração, não é mais pela lei da obrigatoriedade. Você não é obrigado a dar o seu dízimo. Você dá com voluntariedade. Por quê? Porque está sob a lei do amor. E a lei do amor é muito mais exigente do que a lei da obrigatoriedade. O amor te exige muito mais do que a obrigação. Porque uma oferta que é dada por obrigação não tem o valor do que aquela que é dada por voluntariedade, por amor, por generosidade, por gratidão. Não tem valor. Isso aí explode no coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Por isso que a oferta daquela viúva foi a melhor oferta daquele culto. Por causa dos valores monetários? Não, por causa dos valores intencionais do coração dela. Aquilo mexeu com o coração de Deus. Entendeu? Mas não vai mexer com o âmbito físico. Imagina se a tesoureira pegasse a salva nesse. Ih, o povo miserável. Por quê? Porque ela julgou pelo aquilo que viu. Mas ela não conseguiu ver o sentimento com que aquilo foi dado. Com a renúncia que aquilo foi dado. Com o amor que aquilo foi dado. Com a gratidão que aquilo foi dado. Mas Jesus viu. E deu essa lição para os discípulos. Ó, o valor da oferta da viúva não está no valor. Ela tinha só uma moedinha. Só que era tudo que ela tinha. E ela ofereceu para Deus. Entendeu? Por isso que muitas pessoas hoje vendem carro, dão para a igreja, dão tudo. Por que não recebe, quebra a cara? Porque a intenção deles é ganhar para gastar nos seus deleites. Pede e não recebe porque é para gastar nos seus deleites. As intenções do coração dele não é ajudar a igreja. A intenção dele não é ajudar a obra de Deus. A intenção é ajudar a si mesmo. É errado você ajudar um preso? Não, pelo contrário, você tem que visitar os presos. Jesus disse, eu tive preso que não me visitaste. Visitar. O doente, preso. Assim, se a gente for, né? A pessoa está presa, né? Mas então não é errado. Né? Não. Porque a bondade de Deus não pode escolher.
fazer o bem, você tem que ser como o sol. Tem que brilhar sobre todos. O que você não pode é concordar com o que ele fez. Porque o amor que nós devemos manifestar é o mesmo amor de mãe. A mãe não ama o que o filho faz. A mãe não ama o filho que é assassino. Ela ama o seu filho e não o que ele faz. Assim tem que ser o nosso amor. Nós não podemos olhar pelo que a pessoa faz. Porque se nós manifestar o nosso amor por aquilo que as pessoas fazem, nós vamos amar muito poucas pessoas. Porque a maioria das pessoas nos decepciona. Entendeu? Sejam uns mais, outros menos, mas a maioria das pessoas nos decepciona. Então você amar pelo amor que está em você. Eu não amo pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. Eu amo pelo amor que está em mim. Porque o que me impulsiona a te amar não é o que você faz. O que me impulsiona a te amar é o amor que está em mim, que está dentro de mim e que me faz fluir como um rio de água viva sobre todos. Como o sol, como a chuva, sobre todos. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Vamos para o capítulo 1, parte 1. Quando Elohim começou a criar os céus e a terra estando desolada e vazia, com trevas sobre a face do oceano, e um vento de Elohim se movendo sobre a face das águas. Por que eu li da seguinte forma? Quando Elohim começou a criar? Por causa do original hebraico, que diz Bereshit bara Elohim. Bereshit não é no princípio. A nossa tradução está errada. Bereshit só tem duas possibilidades de interpretação. Em um princípio, no princípio de, né? Ou no princípio de, no caso construto, que nós vamos aprender no hebraico, ou num princípio, ou em um princípio. Porque se fosse no princípio, não seria Bereshit, seria Bareshit. O Beit não teria esse Shevá. Bereshit. Seria Bareshit. A mesma coisa que Bamidbar. Nós temos em Gênesis Bereshit, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, e Devarim, Deuteronômio. Por que Bamidbar? Porque o livro de Números fala sobre a peregrinação do povo no deserto. Então, Bamidbar significa no deserto. Vê, Bamidbar. Se fosse em um deserto, certo? Seria Bemidbar, em um deserto. Por isso, Bereshit não é no princípio, é em um princípio. Então, por isso que a melhor tradução seria assim, ó. Quando Elohim começou a criar os céus e a terra já estando desolada e vazia, com terra sobre a face do oceano, e o vento de Elohim se movendo sobre a face das águas. Não é o espírito de Elohim. Outra tradução errada. Rua é vento. É o sopro de Elohim que pairava sobre as águas e movia as águas. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que no politeísmo a criação do mundo veio sobre guerras de deuses? A guerra de Marduk com Tiamat, que era a deusa dos mares. Então, eles achavam no politeísmo que quando os mares se movimentavam, eles achavam que eram os deuses que estavam em guerra. O que o escritor de Gênesis aqui quer dizer é o seguinte: não é os deuses que estão em guerra. Aqui é Deus que está soprando o seu vento, o seu urua. Não é espírito, é vento que move as águas. Era o sopro de Deus movendo as águas. Rua significa vento. Pode ser traduzido como espírito, mas aqui, nesse texto, é vento. Vento se movia sobre a face das águas. Por que se traduz espírito? Por causa da tendenciosidade de colocar 3 pessoas na criação que não existem. Querem colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Só que não existe. Aqui é um vento. Entendeu? É inserir no texto que não existe.
Hipótese mais comum. Há duas hipóteses mais comuns a saber. Uma de várias. Uma das leituras mais tradicionais é de que o texto esteja no estado absoluto. Num princípio. Quando fala num princípio, em um princípio, abre-se então que houve outras criações. E é isso que dá a entender o Gênesis. Porque quando Deus começa a criar, a terra já estava caótica. Então, houve algo que tornou a terra caótica. E Deus pegou essa terra caótica e começou a criar. Ou seja, e o relato é um objeto. Tem alguns que aceitam a hipótese do estado construto, como o Ibn Nerva, que é um rabino bem conceituado, que resta uma dúvida. Qual o objeto no princípio de? Quando você vê no princípio de, essa tradução que é no construto, ela pede um objeto. No construto de quê? No caso do construto, ele pede um objeto na frase. E não tem. O mais provável é um princípio. Mas também pode ser no princípio de toda a criação, Deus criou assim. Tá? Para essa expressão, criou o rio, os céus e a terra, seria o objeto. O sentido seria mais ou menos o seguinte. No princípio do ato de Deus criar os céus e a terra. Tá? Agora, o que não pode é que nem o nosso português. No princípio. Não tem como. O hebraico não abre espaço para isso. E as traduções sabem que está errado. Só que colocam por conveniência, por tendenciosidade. O que esse verso nos ensina? Que a sequência da criação, tal como escrita, é impossível se desejarmos explicá-la segundo o seu sentido simples. Explique assim: no princípio da criação dos céus e da terra, a terra era surpreendentemente vazia e escura. Elohim disse: haja luz, mas a Escritura não ensina a sequência da criação. Para dizer que essa veio primeiro, pois se viesse a dizer isso, teria que ter escrito Barishona, ou Bareshit. Ele criou os céus e a terra, pois não existe Rashit, ou Reshit, na Escritura que não esteja conectado à próxima palavra. Em outras palavras, essa leitura também pressupõe que a criação não começa em Gênesis 1, ou pelo menos que Gênesis 1 não relata uma sequência. Objeto oculto. A terceira leitura que nós podemos ver é de que a expressão estaria no construto, o princípio de, e que o objeto esteja oculto, implícito no texto. O problema é que não haveria consenso quanto a esse objeto. Então, o Midrash Rabbah traz a visão de que seja no princípio da Torá, no princípio da Torá, dando a ideia de que o Eterno primeiro concebeu mentalmente para depois criar. Essa é a que eu defendo. Que Bereshit vem de rocha e cabeça. Que quando que diz no princípio, Deus criou no princípio do quê? No princípio do seu projeto, do seu pensamento, da sua ideia, ele criou. Já Ramânides, que em um comentário supõe que seja no princípio do tempo. Ou seja, que Deus cria primeiro o tempo. Então é o princípio de um tempo. Na opinião desse autor, tal leitura é complicada, pois o objeto oculto acaba podendo ser o que quiser que o leitor queira colocar. Então, eu acho, conciliando, que no princípio do pensamento de Deus, do projeto de Deus, ele cria. Por quê? Porque eu vou conciliar esse versículo do capítulo 1 de Gênesis com o primeiro capítulo de João, que em grego está assim, em Arken, em Hologos, deixa eu escrever em grego. Hologos, Kai, em pros, ton,
Theon, Kai, Theos, and Ho, Log. Em Arques em Rológo, Kai, em Arques em Rológos, Kai Rológos, em Arques em Rológos, aí Kai Rológos, em próximo Theon, Kai Theos em Rológos. No princípio, Arken, no princípio, era o Logos. E o Logos estava com o Deus. E o Deus era o Logos. Então, quem estava no princípio? Logos. Não, quem estava no princípio com Deus? O Logos. O que é Logos? Verbo. Porque em português está assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com o Deus. E o verbo era Deus. O Deus era o verbo. Quem é o verbo? Deus. Não. Quem é que se fez carne? E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Quem é que se fez carne em Jesus? E o verbo se fez carne. Deus. Não, quem se fez carne em Jesus foi o verbo. Verbo significa palavra. E diz assim, ó. E o verbo estava com Deus no princípio e todas as coisas foram criadas por ele. Quem é o verbo? A palavra. Que também é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a palavra, logo. Quem é que se fez carne? O verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória como glória do Filho unigênito do Pai. Então, quando no Bereshit, no pensamento, estava o Logos. Quem é que estava com Deus no princípio? A palavra. Por isso que eu digo, Bereshit nós, estava o pensamento, o projeto de Deus. Por isso que Jesus é a manifestação do projeto salvífico de Deus para a humanidade. Ele é a palavra encarnada. Por isso que Jesus disse que tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquilo que o meu Pai. E o Pai colocou o verbo nele. Ele disse, o Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, os cativeiros, os cativos. Entendeu? Então, ele, o verbo, se encarnou. Então, quem que estava com Deus no princípio? O verbo. A palavra. Por isso que eu fico com essa interpretação de que no princípio era o projeto de Deus, a palavra de Deus, que em Provérbios é que é a sabedoria de Deus, a arquiteta de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus estava com ele. E João diz, em Arques em Rológos, o verbo estava com Deus. E aqui, Kai Theos em Rológos, quer dizer, e o verbo era divino. E o verbo era a palavra de Deus. Entendeu? Como é bom a gente saber um pouquinho dos originais, né? Um dia eu vou ensinar para vocês o grego. O grego é assim. Ó. Isso aqui é o eta. Não, esse aqui é o epsilon, o ni, o alfa, o rho, o ki, o eta, o ni, o epsilon, eta, ni, o ômega,
lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma, kappa, alfa, iota, ômicron, lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma. Aqui o pi, quem fez matemática, esse aqui é o pi, é o p, esse aqui é o rho, esse aqui é o r, tá? Cos, tom, esse aqui é o teta, eta. Na escola ajuda bastante, né? Sim, o pi usa bastante. Muitas palavras portuguesas vêm do grego. Oftalmologia, antropologia, vem do grego. Tá? Oftalmol, é olho. A palavra farmácia vem do grego feitiçaria. Farmácia, que significa feitiçaria. Porque antigamente eles faziam aquelas ervas e faziam os remédios, e aí ficou como farmácia. Hoje vai numa farmácia, ela vem da palavra feitiçaria. Mas esse povo era muito inteligente, né, para fazer essa história de gêmeos, tudo, né? Naquele tempo, né, antigo, né? É que Deus escolheu as pessoas certas, né? Deus escolheu. Tanto é que Gênesis, você vai ver que tem vários escritores. Você viu? Tem vários escritores de várias épocas. Entendeu? O que eles quiseram? Eles quiseram dar um início. Entendeu? E tanto a Grécia, a língua grega, como a hebraica, elas têm um conhecimento. Por quê? Porque o povo judeu, ele era um povo que ele valorizava muito o conhecimento. E o povo judeu ensinava os seus filhos nas casas. Então eles ensinavam os filhos a ler a Torá. Entendeu? Já os outros povos não. Por isso que o analfabetismo na época de Jesus era grande. Mas o judaísmo não. O judaísmo, pelo menos aquilo que era básico, muitos ensinavam por causa da Torá. Entendeu? Por isso que quando em 1500, quando teve a divisão protestante, onde foi feita a imprensa, onde a Bíblia começou a ser feita a imprensa e todo mundo tinha acesso à Bíblia, isso ali foi uma válvula propulsora para o alfabetismo, porque daí as pessoas tinham uma motivação a mais para aprender a ler, que era o que? Ler a Bíblia. Entendeu? Porque na época, vamos dizer, de antes de 1500, a pessoa saber escrever o nome e escrever mais alguma coisa, já era doutor. Com a reforma protestante e o advento da imprensa, em 1500, com aquele alemão, que daí todos tiveram acesso à Bíblia, as pessoas iam para a escola para aprender a ler, para ler a Bíblia. Foi um grande impulso da alfabetização. Então a reforma protestante ela foi muito eficiente nesse lado, ela foi muito proveitosa para que as pessoas viessem se alfabetizar. Dali em diante que começou uma evolução mais de informação, de estudo, onde as escolas começaram a ser implantadas. Antes disso, tinha poucas escolas, entendeu? Mas aí o pessoal rico, aí os pobres começaram a ter acesso. Tá? Vamos ver agora um adendo na cultura semita sobre tempo, adendo épocas na cultura semita. Aqui nós fizemos uma aula de hebraico aqui. Na Bíblia hebraica não existe para sempre. Não existe esse negócio de eternidade. As pessoas leem a Bíblia assim, porque a guarda do sábado tem que ser eterna. O sacrifício tem que ser eterno. Mas não é eterno. Tanto é que hoje não se sacrifica mais. Mas será que a Bíblia está errada? Será que os escritores erraram quando disseram que o sacrifício tem que ser eterno? Aí uma pessoa que não entende, lê a Bíblia e diz, não, está aqui, tem que ser eterno, nós temos que voltar a sacrificar. Só que na Bíblia hebraica e no grego, eterno não é eterno. Para sempre não é para sempre. Quando a Bíblia fala olam, que quer dizer para sempre, está falando de uma época, de uma era, que se interpreta dessas três palavras em hebraico. O Ain, o Lamed e o Men.
Esse aqui significa olho. Esse aqui significa cajado. E esse aqui significa horizonte. Olho, cajado, horizonte. Que vem de mar, de água. Então, para eles, o tempo deles é que nem eles estivessem olhando em direção ao mar. Eles veem aquele horizonte. Eles não conseguem ver o fim do mar. Mas eles sabem que tem um fim. Certo? Então, era uma época. O olho olhando na direção das águas. Então, você olha aqui. Olha na sua apostila ali. Ó. Então, a origem da eternidade, passado, presente, futuro, eternidade. Era uma época. Então, quando fala que o tabernáculo tem que ficar eterno, o sacrifício tem que ser eterno, o sábado ser eterno, a circuncisão ser eterno, não quer dizer eterno. Que isso, eles teriam um período de tempo e não uma eternidade. Aí é onde as pessoas erram, quando as pessoas pegam a palavra grega, que é aion, ou aionion, que quer dizer no grego também eterno, só que esse eterno significa uma era. Aí as pessoas pegam em Apocalipse que as pessoas vão ficar eternamente no fogo. Aí eles interpretam que as pessoas vão ficar queimando eternamente no inferno. Só que não é eternamente. É um período de tempo. Só que quando você lê, na nossa cultura aqui ocidental, nós achamos que é eterno. Eterno para sempre. Vai ficar queimando eternamente. Não é isso. Porque Olam e Aion é uma era. Como diz que o sacrifício tem que ser eterno e não foi. Como diz que a circuncisão tem que ser eterna e não foi. Como diz que o tempo tem que ser eterno e não foi. O castigo também não será eterno. Mas cada um receberá segundo as suas obras. Quem conheceu mais, apanha mais. Quem conheceu menos, apanha menos. Mas todos apanham. Mas não eternamente. Por quê? Porque não existe no grego, no hebraico, eterno. O conceito de eternidade. Porque se existe, então tem que voltar ao sacrifício, tem que voltar à circuncisão, tem que erguer o templo, e tem que continuar com aquela carnificina que tinha lá no templo, matando tudo quanto é animais e bode para tentar agradar a Deus. Então não existe no hebraico, quando você lê a palavra eterno, para sempre, nunca é para sempre. É um período. Tá? Por isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tá? Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó. Para vocês verem. Ó. Aionon, Aionas. Tá? Que quer dizer... Aqui eu botei... Aqui vai um... Deixa eu ver aqui. Aion, um ômega. Eu botei um ômega. Aionon. Aionon. Sim. Então, quando vocês leem na Bíblia a palavra eterno, é querido Aionon. Quando vocês veem Mateus 24, vocês vão encontrar essa palavra aqui, ó. Aionon. Era, época. Que diz que Jesus diz para os discípulos que os discípulos estavam exaltando, dizendo que esse templo aqui, coisa linda, coisa maravilhosa. Jesus diz, olha, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser destruído. Aí os discípulos perguntam para Jesus. Eles ficam intrigados com aquilo. E diz, quando que vai acontecer essas coisas? Destruição do templo. E quando será o fim? Olha a nossa tradução. Do mundo. A nossa tradução coloca, quando que será o fim do mundo? Aí você vai no grego, lá não está escrito fim do mundo. Lá está, fim desta era, dessa época. Fim de um ciclo profético. Não está falando de fim, não está falando de fim do cosmos, do mundo, da terra. Está falando
do fim que aconteceria na terra de Israel. As profecias acerca de Israel. Só que o português, ele nos limita. Por que que eles colocaram mundo? Por que eles não foram sinceros e colocaram fim dessas eras? Porque daí vai fazer você raciocinar. Colocando o mundo, já te joga direto para todo o globo. Entendeu? A mesma coisa a pessoa vai dizer, está aqui escrita, vai arder no inferno eternamente. Aí o cara chega ao amigo e diz, tudo bem, mas meu amigo, vem cá, vamos ler no grego, porque a Bíblia foi escrita no grego. Vamos ler no grego? Aí eu leio para ele e digo, ó, está escrito aion. Vamos no dicionário ver o que significa aion? Aí ele vai em aion e diz, era, época. Eu digo, como é que é eterno aqui? Onde é que você encontra a eternidade aqui? É uma era, é uma época. Não existe, no grego e no hebraico, eternidade. Sempre dá o sentido de uma era e de uma época. Esse é o conceito que existe. Nós, orientais, é que temos esse conceito. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Entendeu? Então, quando diz que a nossa casa, que nós somos estrangeiros aqui, né? Sim. Estamos aqui de passagem, que a nossa casa é o mundo espiritual. Tá? Rolando rabá. Mundo vindouro. Lá será eterno. O âmbito espiritual. Exatamente. Lá não é um tempo, lá é eterno. Sim. Aí tu tem que ver o contexto. Entendeu? Ok, tá vendo? Vamos raciocinar. Você acha que o ímpio vai ter vida eterna? Eu acho que sim. O ímpio? Pecador? Mas todos nós somos pecadores. Não, mas aquele que é salvo. Você é pecador, mas você foi salvo. Isso. Ah, sim. Pecador arrependido. Estou dizendo aquele que não é arrependido. Você acha que ele vai viver eternamente? Eu acho que não, né? Não. Tá. Ele não vai viver eternamente. Tá. Se eu disser que ele vai ficar eternamente no inferno, ele não está vivendo eternamente? Tá. Então. Porque aqui, se eu disser que ele vai ficar em... Tá no inferno. Isso. Mas ele está com vida. Com vida. Só que a promessa de vida eterna é só para os salvos. Agora você entende por que aqui é uma era e não uma eternidade? Porque senão Deus estaria dando uma eternidade para o ímpio. Porque ele vai ficar eternamente no inferno. Então, não existe então diferença entre eternidade para o salvo e para o não salvo. Então, o ímpio vai viver eternamente. Sofrendo não vai viver eternamente. Não faz sentido. Entendeu? Por isso que você precisa entender o que é era, tá? E o que é eternidade. Ah, você não pode viver eternamente no inferno. Você Deus deu vida eterna para você. E a Bíblia diz que o ímpio será como a palha. Vai? O que acontece com a palha quando cai no fogo? Não. O que acontece quando a palha cai no fogo? Queima. Deixa de existir. Quando o joio cai no fogo, ele deixa de existir. Então, condenação eterna está na eternidade de existência. Condenação eterna quer dizer deixar de existir eternamente. Você não vai existir mais. Porque senão você... O inferno vai pegar fogo. Exatamente. Por isso que você vai estudar sobre o Guiena. Guiena é o lixão de Israel. Jesus disse que quando a pessoa quando peca, vai ser condenado, ele vai para o Guiena. Guiena era um lixão, onde eles ateavam fogo para jogar lixo, e as pessoas que pecavam, que não eram dignas de serem sepultadas, eram jogadas ali. Aí Jesus disse assim, que lá o fogo nunca se apaga, porque sempre eles ateavam fogo, e o bicho nunca para de morder, porque sempre tinha corpo em estado de putrefação que os bichos estavam comendo. Essa é a visão. Então a visão de Jesus é o quê? Vocês serão
todo o lixo da sociedade, vamos colocar o lixo da sociedade que me rejeitou, vai ser jogado como um lixo no lixão para ser consumido. Deixar de existir. E não para ir para um lixão para viver eternamente lá. Pegou o fio da meada? Viu o fio da meada? Exatamente. Porque o maior, esse é o grande problema. Porque a maior punição de uma pessoa não é o fogo do corpo, é o que o fogo vai produzir. A desistência, a pessoa vai ser consumida. Quando Jesus usa o exemplo do lixão, ele está usando o exemplo de um fogo que consumia. Em nenhum momento Jesus disse que a pessoa seria jogada lá e ficaria lá eternamente. Jesus usou o lixão e disse, todo o lixo da sociedade que não me aceita vai ser jogado no lixão. E qual era o propósito daquele lixão? Consumir o lixo. Mas aí Jesus... É como uma cremação. Isso. E por que Jesus disse lá, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca para de morder? Porque as pessoas sabiam o que Jesus estava falando. Hã? Está dizendo só que vai sofrer, porque vai saber que... Isso, cada um vai sofrer segundo as suas obras. Quer ver outra coisa? Outra pergunta que você deve fazer, que deixa a pessoa... Só que lógico, a pessoa ir lá para o lugar... Deus cobra algo de você que ele não faz? Não? Deus cobra algo de vocês que ele não faz? Deus cobra um amor de você que ele não ama? Ele cobra um perdão de você que ele não perdoa? Ele faz alguma coisa que ele ensina algo que ele mesmo não faça? Não? 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 Então tudo bem. O que Jesus disse? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Perdoai. Não amaldiçoeis. Agora eu te pergunto. Deus manda eu amar o meu inimigo. E o inimigo dele ele deixa eternamente no fogo queimando? Faz sentido isso? Tu consegue conceber um Deus que vai viver uma eternidade contigo sabendo Que o inimigo está lá. não, que ele está lá ardendo? Não faz sentido isso. Quebra todo o princípio do amor de Deus. A justiça de Deus vai cobrar o quê? O que a pessoa está sofrendo. Vou dar um exemplo. As pessoas hoje creem que todo mundo que morre em pecado está no inferno pagando. Certo? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que dorme. Isso. Todos estão dormindo. Não é o que muitos ensinam. Muitos dizem que já está sofrendo. Já está no inferno queimando. Mas a Bíblia diz que dorme. Todos dormem. Isso, Então, todos. salvos. Isso, a Bíblia diz isso, mas muitos evangélicos pregam que já está sofrendo. Sim. Dá um exemplo. Caim matou seu irmão. Há quanto tempo atrás? Hã? Isso. Aí hoje, amanhã, um mata um irmão. Esse aqui vai pagar mais que esse? Não. É igual? Não, porque Caim já está 2 milhões pagando. De ano pagando. E depois que Caim matou Abel, Deus disse que ninguém era para tocar em Caim, né? Isso. Mas que ele morreu foi estar no inferno. Tá. Aí vamos dar um exemplo. Daí hoje um mata o irmão, aí esse aqui vai para o inferno. Só que aquele lá vai ficar mais tempo sofrendo do que esse. É justo isso? Está vendo como que é as coisas? Então, cada um será punido segundo as suas obras. E será consumido. Não tem outra interpretação para isso. Não tem. Só que as pessoas hoje acham melhor pregar, né? Que dentro do fogo do inferno vai queimar, para tentar convencer as pessoas a vir a Cristo por medo. Jesus nunca fez isso. Quando Jesus pregava sobre Guiena, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Jesus está dizendo, olha, vocês estão vendo aquele lixão lá?
Vocês estão vendo que lá coloca fogo para queimar o coisa? Se vocês não seguirem, não obedecer a Deus, vocês vão queimar lá. Vocês vão deixar de existir. Vocês vão virar cinza. Entendeu? Então, aprenda isso. Não existe no hebraico eternidade no sentido de sempre. Então, na Bíblia de Jesus, ali que primeiro dos mortos vão ressuscitar, ali quem vai ser, quem não for com Cristo, no caso, vai ser consumido e acabou. E quem for com Cristo vai ter a vida eterna. Exatamente. Mas a partir do momento que Jesus, que Jesus voltar, que daí vai ressuscitar os que estão mortos, Então, isso é para outra aula sobre escatologia, sobre volta de Cristo. É bem complicado esse negócio da volta de Cristo aí. Entendeu? Para alguns, Cristo já até voltou. Hoje existe 3 tipos de escatologia. Existe a preterista, a futurista e a historicista. Entendeu? Aí você tem que estudar as 3 e ver qual das 3 está mais conciliado com o que está escrito na Bíblia. As 3 têm base bíblica, mas tem uma das 3 ela está mais alinhada. E isso não vai mudar nada na tua salvação. Não vai mudar em nada. Entendeu? Se você acreditar que Jesus já veio, você já está vivendo o reino de Deus, você morre, vai para o céu, acabou. Se você acreditar que Jesus vai vir ainda, ele vem, você vai para o céu. Se você acreditar que as profecias escatológicas já estão se cumprindo, já se cumpriram quase tudo, você também vai para o céu, não vai mudar nada. Só que existe dentro do preterismo, historicismo e futurismo algo que está mais associado com a verdade, uma dessas 3. Um dia que eu puder, eu vou apresentar as 3 para vocês. E aí vocês escolhem qual que vocês acham que está mais de acordo com a Bíblia. Só que usando os originais, usando o que eu falei ali, sobre que Jesus disse que ele viria, uma passagem que muda, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Jesus disse assim, muitos de vocês, ele apontou o dedo assim, que nem eu estou apontando para vocês aqui, muitos de vocês aí, não vão morrer até que eu volte. Até que eu venha. Não vão morrer. Agora eu te pergunto. Jesus falou para Isso, falou para os discípulos. Muitos de vocês, discípulos aí, vocês não vão morrer, vocês não vão passar pela morte. Até que o meu reino, ou vocês vejam eu vim no meu reino de glória. Agora eu te pergunto, esse versículo se cabe no preterismo, no futurismo ou no historicismo? Outro versículo. Não passará. Ele fecha o dedinho assim, esta geração, sei que tudo isso se cumpre. Esta geração é a nossa geração ou é a geração dele? Pois é, mas eles dizem que é essa geração. Qual geração? Nossa. Não. Ele tá botando o dedinho, está dizendo esta? É para aqueles que estavam lá. É para aquele lá. Aí o que acontece? Por isso que eu digo, aí você tem que escolher entre o que Jesus falou e as 3 teorias. Não vai mudar nada a tua salvação. Só que o que Jesus falou foi para aquela geração. Então você tem que agora estudar e ver. Por que Jesus falou para aquela geração? Aí você tem que estudar o preterismo, o historicismo e o futurismo. Não vai influenciar nada a tua salvação. Entendeu? Porque se Jesus já veio e já estabeleceu o reino dele, e você está no reino dele, você morre e céu. Se você crê no futurismo, você está aguardando o arrebatamento da igreja. Você é arrebatado, ou senão você ressuscita e céu. Não muda nada. O historicismo diz que a maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriu. Que não vai ter arrebatamento. Jesus só vai vir e pronto. E tu vai para o céu. É isso aí. Não muda nada. Só que se você lê o texto, aí quando você lê, e você vê que Jesus falou que aqui não passaria aquela geração, aí você começa a coçar a cabeça. Né? Aí, o que quer dizer? Aí de ou Jesus mentiu, ou o escritor se equivocou, ou Jesus já morreu. Quer ver outra coisa que vai deixar você um pouquinho? Paulo disse assim, no suar da trombeta, nós não precederemos os... Olha o que diz, ele diz, nós. Quem é esse nós? Eles. Não, ele, Paulo, mais a igreja.
Que igreja? De Tessalônica. Ele diz, Nós não precedemos, nós quem? Ele mais a igreja de Tessalônica. Não precederemos os que dormem. Mas nós, de novo, quem é esse nós? Ele e a igreja de Tessalônica, que ficarmos vivos. Seremos o quê? Seremos arrebatados. Quem seria arrebatado? Paulo, Paulo e a igreja de Tessalônica. Paulo foi arrebatado? Ele mentiu? Ele se equivocou? Ele mentiu? Não tem como negar o texto. Ele falou nós. E ele não foi. ele não foi. E aí? Ele Aí você tem que estudar o que significa arrebatamento, que significa no grego harpazo, departamento é outra que coisa. arrebatamento é outra coisa que você pensa que é. Harpazo significa ser roubado, tirado com força de alguma coisa. Entendeu? Não é dizer, Não é ser arrebatado dos ares. Não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Porque se você acreditar que é arrebatado nos ares, então Paulo mentiu, se equivocou e escreveu uma carta mentirosa para Tessalônica. Não tem como fugir disso. Porque o pronome nós é nós. Eu estou escrevendo uma carta para ti, eu digo nós, eu estou falando eu e você. Certo? sim, Aí, o que o futurismo faz? O futurismo não coloca o nosso. e não ensina o que significa harpazo. Ser arrebatado. Entendeu? Ser arrebatado não quer dizer ir para o céu. Ser arrebatado é ser tirado de um lugar para o outro. É a mesma coisa. Ser arrebatado é a mesma coisa. Pegar uma coisa que está aqui e trazer para cá. Não quer dizer céu. Então você ser arrebatado nos ares não quer dizer que significa. Por quê? Porque nós também estamos em Cristo Jesus em regiões celestiais. Nós estamos no céu. É uma figura de linguagem. Por quê? Que nós seríamos tirados de uma posição e levados para uma posição de exaltação. Mas em vida, não no céu. Porque Jesus também nos transportou para uma região celestial. Nos transportou. Nós estamos numa região celestial, mas estamos aqui na terra. Mas estamos numa posição exaltada, porque hoje nós estamos exaltados. Entendeu? Mas isso não muda nada a sua salvação. É só uma questão, só para... É gostoso você raciocinar, entendeu? Tá? Aí Paulo, quando escreve a Corinto, ele não fala mais sobre harpazo. Aí ele não fala mais sobre arrebatamento. Ele fala agora sobre transformação. Num piscar de olho seremos transformados. Agora não é mais arrebatado. Por que ele mudou? Não, é porque aqui ele está ensinando não arrebatamento, ele está ensinando uma outra coisa. E a transformação do corpo, tá, aconteceu na ressurreição. E toda vez que fala sobre ressurreição, não fala ressurreição de corpo. Você não encontra ressurreição do corpo. É ressurreição dos mortos. Não ressurreição do corpo. Não vai haver a ressurreição do corpo. Isso não está escrito. Vai ser a ressurreição dos que estão mortos. Aí você tem que ver o que significa a ressurreição. Ressurreição significa se erguer, se levantar, ressurgir. Aí que a Bíblia fala que você vai ressurgir e receber um novo corpo. Incorruptível. Entendeu? Tem alguma dúvida? Só estou botando uma minhoquinha que nós vamos aprender com o tempo. Mas não, se alguém falar sobre arrebatamento, se não falar, mesma coisa. Só que, sim, pessoal, é que eu digo, eu vou trazer para vocês o ensinamento. Aí vocês escolhem o que mais se adapta à fé de vocês. Se você dizer para mim que acredita que vai haver o arrebatamento ainda, que Paulo se equivocou, vai haver ainda, ele não foi arrebatado porque talvez ele fez besteira, é a tua fé. Mas eu pesquiso em cima do que ele falou, em cima do que Jesus falou, entendeu? Eu não nego os pronomes, porque existem pronomes demonstrativos. Jesus disse esta,
esta é um pronome demonstrativo, está dizendo que é aquela. Eu não posso chegar assim, ó, esta mulher vai acontecer isso, e eu simplesmente dizer, não, não é essa, é a mulher lá 2000 anos na frente. Entendeu? Mas, porque para mim, se eu ser arrebatado agora, ser ressuscitado, ou eu morrer e eu ir para o céu, o que interessa não é isso. O que interessa é nós crer que Jesus nos salva. Vamos lá. Preencheu-o, limpou-o, preparou. A segunda parte do primeiro versículo diz, Bará Elohim. O verbo bará, na sua origem, significa engordar. 10 cabeças de gado engordado. Né? Berim, ou barim, em cachoeiras. 1 Reis 4:3. Como nos tempos antigos, sabão era feito de gordura. Esse radical também é usado para limpar ou preparar, no sentido de remover o desnecessário. Ou seja, quando Deus criou a terra, o que o escritor quer fazer? A terra, vamos colocar aqui o globo, e aqui está cheio de gases. A terra estava tovu vavavu, inabitável. Que dá o sentido de tohu, estava destruída, caótica. Então o quando usa a palavra bará, que tem o sentido de engordar, é como que se Deus tivesse, quando Deus começou a criar, ele pegou tudo isso caótico e começou a limpar. Ele começou a tirar os gases tóxicos, ele foi separando a água de águas, e ele foi limpando, tornando a terra habitável. Então Deus pega algo que já existia, é a mesma coisa que você entrar numa mata e você quer construir uma casa e um terreno. Você vai lá e começa a limpar. Você começa a tirar as árvores, tirar tudo para você começar a construir. Assim foi o que Deus fez. Ele limpa tudo, depois ele diz, olha, separa a água de água. Lembra que nós vamos ver ainda, nós vamos dar. Quando diz aqui, ó, isso aqui é tudo água, ele diz separa de água de água. Então ele cria o domo. Aí ele coloca a água de cima e a água de baixo. E aqui o domo. E aqui ele faz aparecer as montanhas, a terra seca. É a mesma coisa que ele pegasse, eles acham que Deus pegou assim, fez, separou as águas, criou um domo, e deixou a água de cima e a água de baixo. Essa é a visão semita que eles tinham. Tá bom? Vamos deixar para a próxima aula. Em nome de Yeshua, Hamashia, Hamalé, Hamalei.